Olá pessoal, tudo bem? Aqui a gente vai fazer uma videoaula das aulas 20 e 21, que é a estrutura da Terra e as placas tectônicas, né? A estrutura da Terra a gente tem duas maneiras que a gente pode analisar ela, da forma física ou química. A forma química é aquele modelo que todo mundo aqui já conhece. A gente vai ter a crosta, o manto, certo? O manto é o inferior e o superior, e o núcleo, que é o núcleo interno e o núcleo externo. Essa é a composição que todo mundo já deve conhecer. Essa é a análise química. Significa o quê? Essa parte da crosta tem uma composição química similar, a do manto tem uma composição similar e a do núcleo tem uma composição similar, certo? A densidade dos materiais que compõem, certo, a Terra aumenta conforme a camada mais externa para a camada mais interna. Então, quanto mais para o núcleo que a gente vai ter, vai ser mais denso, mais coisa apertada e o núcleo vai estar fervendo, né? E isso aí também é fácil de lembrar, como que são as camadas da Terra: núcleo, manto e crosta. A gente tem o núcleo interno e o núcleo externo, o manto interno e o manto externo, e a crosta terrestre. Pode confundir um pouquinho, mas também é simples a forma física. Como assim física? Como se comporta. Quimicamente a gente vai falar o quê? Os elementos de cada pedaço dessa parte da Terra são assim ou são assim. Nesse caso a gente vai falar do comportamento. Como assim o comportamento? A gente vai falar que a gente tem a etnosfera, que é esse núcleo, ele se comporta irradiando calor. Lembra, no lado químico a gente vai falar que é o núcleo interno e o núcleo externo. Na parte física é o quê? A movimentação, o que ele está realizando, é uma coisa só. Essa etnosfera, que é o nosso núcleo, fica mandando muito calor, emanando muito calor, está sob grande pressão. A mesosfera, que é uma parte do manto, né? Quimicamente o que a gente chama de manto. A atenosfera e a litosfera. A litosfera é a crosta, a parte mais externa, onde a gente habita. A atenosfera, diferente da mesosfera, a gente vai falar o quê? É uma questão de movimento. Enquanto a atenosfera a gente já tem uma parte mais solidificada, na mesosfera a gente tem uma parte bem líquida ainda, certo? Qual que é a importância de entender essa liquidez? A litosfera, que é a crosta, ela é toda rachada. Você imagina um ovo todo rachado, certo? E ela está literalmente boiando em cima dessa rocha líquida, boiando em cima do magma, boiando em cima do manto. E ela não está simplesmente boiando, como ela vai se movimentando, certo? E esses movimentos são os movimentos tectônicos, né? Aqui vocês podem observar no slide, vocês têm na apostila também, as principais placas aqui, ó, você vê que o Brasil a gente está bem no meio de uma placa, a placa da África, a placa sul-americana. E aqui você vai ter os principais vulcões em atividade, principais locais de terremoto, né, no choque das placas, a área de choque entre as placas no movimento convergente, né, convergir vai para a mesma direção, e as áreas limite dos movimentos divergentes, quando eles se afastam. Certo, gente? Isso vocês têm na apostila também. Isso é, a litosfera, a parte mais externa, está boiando em cima do manto, certo? Em cima da mesosfera. Beleza? Continuando aqui. O movimento dos continentes, né, foi descoberto a famosa deriva continental, que significa o quê? Há milhões e milhões de anos, 255 milhões de anos atrás, a parte da Terra que era para cima do nível do mar, ou seja, as terras emersas, elas eram uma grande massa só. Essa massa, por forma desses movimentos que a gente tem no interior do planeta, foi se partindo, se rachando, se dividindo e dando origem aos continentes da maneira que a gente conhece hoje. Antes era a Pangeia, depois a gente racha no período Triássico para Laurásia e a Gondwana. No período Jurássico continua rachando, vocês podem ver essa parte mais avermelhada aqui, é a Índia. A placa da Índia vai subir e vai bater com a placa da Eurásia. Esse choque no movimento convergente que vai dar origem a toda a cordilheira do Himalaia, até onde tem o Everest, que é o ponto mais alto do mundo. A deriva continental, né, do Wegener, que foi ele que desenvolveu essa teoria, só foi conseguir ser comprovada nos anos 60 do século passado, porque foi quando a gente teve instrumentos, né, científicos para a gente conseguir medir, né,
e mostrar de fato como que ocorreu, né? E com elementos científicos a gente conseguiu provar que de fato essa teoria estava acertada. A gente percebeu que perto de uma fenda, que as placas se afastavam, perto de uma fenda a gente viu que quanto mais perto dessa fenda, mais novas eram as rochas, quanto mais longe da fenda, mais antigas eram essas rochas. Ou seja, as rochas vão saindo por essa fenda e vão caminhando, literalmente caminhando pelo planeta, assim, né? Se afastando. Nada impede, por exemplo, que esse formato que a gente conhece, né, o atual, ele continua modificando. Quem sabe no outro dia tudo vai se encontrar do outro lado do globo, assim, uma nova Pangeia, né? Pode ser. Aqui a gente tem as principais placas tectônicas do planeta e aqui a gente vai falar um pouco desses movimentos, né? Por exemplo, a gente tem aqui na América do Norte uma falha transformante, que é o quê? Dá uma olhada nessa ilustração aqui. A falha transformante é quando as placas deslizam uma ao lado da outra. Não vai uma em direção da outra, nenhuma se afasta da outra. Uma se movimenta do lado da outra. Isso provoca terremoto, muita tensão nesse movimento pode causar terremoto e pode gerar até falhas, né? Nesse atrito aí vai gerar alguns buracos assim. É o que acontece, por exemplo, em San Andreas, nos Estados Unidos e no México. É uma placa transformante que a gente tem lá. Depois a gente tem esse movimento aqui, vamos continuar no número 2, as placas convergentes. O que é uma placa convergente? É o exemplo aqui da placa sul-americana, que é a placa de Nazca. É a placa que as duas, uma está indo na direção da outra. Elas se chocam. Quando elas se chocam, a placa mais dura vai afundar e a placa mais mole vai subir. Isso provoca o quê? A formação dos dobramentos modernos, das cordilheiras. É isso que acontece aqui nos Andes, por exemplo. É isso que acontece aqui também entre a placa indiana e a placa indiana e a placa da Eurásia, desculpa. As placas divergentes, né, é fácil, é quando uma placa vai uma para um lado, outra para o outro. É isso que aconteceu, que rachou o grande continente que era a América do Sul e a África, rachou e continua afastando. Aqui a gente tem a dorsal Oceano Atlântica, que ela continua se expandindo, continua indo uma na direção oposta da outra. E por fim a gente tem aqui também, né, outra placa mostrando aqui o que acontece. Quando uma placa tem a mesma densidade que a outra, as duas se chocam e as duas sobem junto. Quando uma placa tem uma densidade menor que a outra, uma acaba afundando e a outra subindo. O que acontece? Aqui na América do Sul, o que acontece é esse movimento. A placa de Nazca vai afundando e a placa sul-americana vai subindo, que cria toda a cordilheira dos Andes. No caso aqui da Índia, com a placa Eurásia, as duas têm praticamente a mesma densidade, então elas se chocam e sobem as duas, fazendo terremotos fortíssimos esse tipo de terremotos. Essa aula assim é bem simples também, é lembrar o quê? É lembrar o quê, né? 3 composições químicas, núcleo, manto, crosta. 3 composições físicas, endosfera, 4, quer dizer, endosfera, mesosfera, atmosfera e litosfera. Deriva continental, né, as placas tectônicas, os movimentos que essas placas que estão boiando sobre o manto fazem. A deriva continental, né, que foi a partir desses movimentos e desse processo que os continentes têm esse formato que a gente vê hoje. As principais placas e seus movimentos, transformante, convergente e divergente. E é isso, pessoal. A aula de hoje é isso. Acompanha pela apostila também. Façam os exercícios e até a próxima. Valeu!